Boa noite a todos. Boa noite, professor Wagner. Boa noite, Henrique, tudo bem? Boa noite, professor. Eu me chamo Henrique Marcos e eu estou aqui hoje para presidir esse painel com o professor Wagner Menezes, que é professor da Universidade de São Paulo e presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional. E eu gostaria de falar algumas palavras antes de abrirmos para o professor Wagner fazer a apresentação dele. Eu queria questionar primeiro, e aqui é uma dúvida muito mais voltada ao professor Wagner, exatamente que eu imagino que isso possa... é uma inquietação, né, que eu já compartilhei com ele em outras oportunidades, mas eu me questiono sempre qual o papel que a academia tem no direito, qual o papel da pesquisa em direito. Seria que a academia ela tem meramente a função de repetir as posições doutrinárias ou embasar, trazer simplificações de enunciados? Por um lado, isso não é todo mal. Você veja que tem a escola realista norte-americana, ela tem o propósito de fato, fazer uma análise do que é a decisão judicial e dizer o que é a decisão judicial, e eles entendem que o direito é a decisão judicial. No entanto, a gente pode também considerar que a doutrina e a academia ela tem uma função de propor e trazer novas teorias, até mesmo realizar o que pode ser chamado de um constrangimento epistemológico, ou seja, demonstrar os equívocos das interpretações, das inconsistências, em conclusões, críticas, além do fato de elaborar teorias e modelos propositivos. Então, nesse contexto, dentro da pesquisa dentro de pesquisa em direito internacional, a gente sente que, em um primeiro momento, o direito internacional clássico, ele é um modelo estanque, ele é previsível, tem regras bilaterais, acordos entre estados, e a gente tem, no direito internacional contemporâneo, uma evolução. Há uma porque, de um lado, a gente tem uma evolução do número de regras, o número de regras do direito internacional, o número de normas, é marcado por expansão. Temos mais regras que tínhamos antes, em outras palavras, e a duas porque a gente tem mais temas. Se vocês observarem o catálogo desse congresso, vocês vão ver que o direito internacional vai desde temas envolvendo matérias transfronteiriças, que é um tema de direito internacional clássico, mas que, claro, tem suas evoluções, tem sua modificação contemporânea, até temas mais avançados, como direito e tecnologia, bioética, direito internacional dos mercados de capitais, dentre outros, né? Dentro dessa expansão, a gente tem algumas interpretações. A primeira delas é feita pela Comissão de Direito Internacional, e ela é encabeçada por vários autores, inclusive um deles é o professor Gerard Hafner, que é professor da Universidade de Viena, e ele estará aqui conosco no Congresso para apresentar uma palestra no dia 29, às 10 horas. E essa primeira visão é que diz que o direito internacional contemporâneo é fragmentado, ou seja, é uma visão que foi apresentada em 2000, no sílabus da Comissão de Direito Internacional, em que o professor Hafner questiona quais seriam os riscos da fragmentação, o que fazer para não chegarmos à fragmentação. Em 2006, a CDI, que é a Comissão de Direito Internacional, direcionada pelo professor Martti Koskiniemi, que é professor da Universidade de Helsinki, na Finlândia, ele chega à conclusão de que o direito internacional é fragmentado, ponto. E a partir disso, ele vai elaborar um guia de regras em como vamos lidar com essa fragmentação, através de meta-regras jurídicas como lex posterior, lex specialis, etc. Dizer que o direito internacional é fragmentado, como o professor Benveniste, que também esteve aqui conosco mais cedo, fala, é dizer que ele é composto por um conjunto de regras que flutuam sobre um abismo de anarquia. Essa é a expressão do professor Benveniste. E, então, o direito internacional não seria um sistema, seria só um conjunto de regras bagunçado, sem uma correlação lógica. E, bem, essa é uma das interpretações. O professor Benveniste, inclusive, critica essa interpretação. Mas aqui eu questiono o professor Wagner, que eu já estou passando a palavra para ele. Seria possível uma interpretação diferente? A gente tem aqui o realismo norte-americano, tem a interpretação das universidades, muitas universidades europeias, inclusive o professor Koskiniemi é um reflexo disso. Então, professor Wagner, presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional, professor da Faculdade de Direito Largo São Francisco, é possível propor uma visão do direito internacional que não seja fragmentada? Com isso, eu agradeço a atenção de todos e eu formalmente passo a palavra ao professor Wagner. Bom, primeiramente, é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu gostaria de dizer da minha alegria, Henrique, de tê-lo como presidente dessa mesa, fazer uma declaração formal, pública, de gratidão por todo o trabalho que você tem feito, tem realizado na Academia Brasileira de Direito Internacional e na construção da sua identidade como pesquisador. Eu tenho muito orgulho de poder trabalhar com você, muito orgulho mesmo.
e eu gostaria de expressar isso publicamente, não é? Porque muitas vezes você faz um trabalho de orientação com seus orientandos, e o que você espera, no fundo, é que os seus orientandos sejam comprometidos com o projeto no programa do mestrado e comprometidos consigo mesmo, com seu processo de conhecimento, com seu processo de crescimento, e as suas atividades, o seu trabalho, a sua lealdade, a sua amizade, para mim, elas têm sido muito importantes e têm nutrido a minha atividade como professor. Muito obrigado mesmo. Por outro lado, também, e você tem desenvolvido isso na sua pesquisa de doutorado, tanto na Holanda quanto em São Paulo, né? É de uma análise do direito internacional que ela ultrapasse dois elementos, dois problemas que eu considero que sejam fundamentais na existência da escola, do desenvolvimento de escola e desenvolvimento de pensamento. Primeiro, é recepcionar tudo com uma visão colonizada de pensamento e aceitar qualquer tipo de texto em inglês, em francês, ou derivado de um foro internacional, como aquilo se fosse uma verdade absoluta. Eu acho que nós precisamos de uma postura de questionamento, de utilização, de troca, de diálogos, um processo racional, de entendimento sobre as regras de direito internacional que superem esse tipo de análise do ponto de vista teórico. Me incomoda muito, por exemplo, quando alguém cita um autor apenas por reforçar ou por demonstrar uma falsa erudição em um determinado artigo que se mostra absolutamente desconexo. Isso acontece de maneira nos mais rigorosos ambientes científicos ou nas propostas de ambientes científicos, de sedizentes em ambientes sedizentes de alta qualificação acadêmica, como também tem acontecido, mesmo naqueles textos mais simples, que muitas vezes reproduzem conceitos de manuais e de cursos que são desconexos. Quando isso não acontece também, me parece que tem um outro problema, e isso é causado pelos concursos públicos, de aceitar formalmente afirmações no quadro do direito internacional que sejam afirmações definitivas. Então, e preocupado com isso, principalmente quando eu estive em Hamburgo, me pediram para, no final do meu estágio, eu escrever um texto sobre o papel do Ítulus. O Ítulus, ele, à época, ele tinha pouco mais de 5 anos que ele estava instalado, eu estava lá, e eu tive que escrever um texto e tive contato com essas ideias que surgiram a partir da Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas. E naquele momento isso já me incomodou profundamente. Primeiro que isso representava, no fundo, e estudando as escolas teóricas sobre fundamento do direito internacional, que eu sempre gostei, ou seja, as bases epistemológicas que levam justamente ao reconhecimento do direito internacional como ciência, eu notei que esse discurso resgatava um discurso negacionista do direito internacional atrelado a teorias de poder, derivado especificamente de escolas norte-americanas de teoria das relações internacionais. E que os autores que utilizavam essa linha argumentativa, eles cometiam um erro epistemológico. No momento, eu não pude identificar se isso era um erro epistemológico intelectual ou era um erro epistemológico não honesto, né, desonesto, do ponto de vista apenas para criar um determinado tipo de discussão e para criar um ambiente de bagunça no pensamento do direito internacional. A partir daí, comecei a orientar
os meus estudos e também defender que a Academia Brasileira de Direito Internacional, que o Congresso Brasileiro de Direito Internacional, adotasse uma postura mais rigorosa no sentido de pensar o direito internacional segundo aquilo que ele é, e não aquilo que as pessoas dizem que ele é, mas resgatando justamente as bases epistemológicas do próprio sentido jurídico normativo do direito. Perceba, Henrique, que esse é um processo, né, que é um processo que vai amadurecendo com o tempo, a partir das aulas, das discussões de pós-graduação, das leituras, dos clássicos, principalmente, e também de obras da contemporaneidade. E, apesar de se fazer um estudo sobre o ponto de vista jurídico, o direito está sempre atrelado a uma dada realidade, aos elementos que compõem dinamicamente uma sociedade, que o direito precisa reproduzir mecanismos e instrumentos para desenvolvimento desse tipo de relação. Então, várias ideias foram surgindo e foram, gosto dessa palavra, robustecendo a minha linha argumentativa no sentido de desenvolver uma linha de pensamento axiomática, sistêmica, no campo do direito internacional, cuja proposição é estudar o direito internacional como aquilo que ele é, como um direito. E, sob o ponto de vista do direito, você tem diferentes concepções, você tem diferentes elementos que levam à sua justificativa. Então, a importância de compreender, por exemplo, o fundamento e as teorias que tentaram identificar o fundamento do direito internacional, elas são de uma importância singular para o estudo do direito internacional, porque é aí que reside a base interpretativa de onde origina a autoridade normativa do direito. Não como algo fragmentado, que reside muito mais no campo da implementação de poder dos estados, no campo da teoria política. Isso interessa a teoria das relações internacionais, e eu adoro ler teoria das relações internacionais, sempre digo isso. Mas não cabe esse tipo de pressuposto epistemológico para análise do direito, que é justamente analisar como que o direito, a norma e os seus ideais, os seus valores, podem regular esse conjunto esse funcionamento desse conjunto de regras para atingir o seu principal objetivo. Não vejo o direito internacional desprendido de um valor. Eu não consigo entender isso, porque senão não se justificaria a própria existência da norma e da constituição do sistema jurídico normativo. Ele precisa ser pautado na realização de algum tipo de justificativa, não só no complemento eficaz dos pressupostos que a sociedade desenha como norma, ou confecciona como norma positivada. Mas tem uma lógica que nós vamos buscar dentro de tudo isso. A ausência de uma lógica é que leva, o que pode levar a interpretações como essa, ou a radicalização, por exemplo, de posicionamentos de que o direito reside justamente no pacta sunt servanda, ou na autoridade normativa de uma norma simplesmente por ela existir, e isso complica muito a situação de um intérprete no campo do direito, quando nós temos que lidar, por exemplo, com mecanismos um tanto quanto abertos de lógicas normativas novas que estão surgindo no campo do direito internacional na sociedade contemporânea. Então, a soft law, por exemplo, ou esse processo discursivo em foros internacionais. Eu reafirmo aqui, professores de direito internacional, cuidado com o conceito de organizações internacionais. Essas organizações internacionais são algo totalmente novo, estão revolucionando o direito, estão revolucionando a relação dos estados, estão revolucionando os mecanismos de discurso entre o direito internacional e o direito local. Existem novas modalidades no campo do direito. Bom, a partir daí, o que eu gostaria de defender, nós temos, infelizmente, apenas 5 minutos, e eu estou começando a aquecer a pergunta que você me fez, muito bem formulada, como sempre, né, Henrique?
sobre a construção de um entendimento jurídico normativo. Então, eu diria assim, é preciso enxergar o direito internacional como direito, pautado em valores que buscam a justiça, mas eu preciso compreender também, você citou diferentes escolas, Henrique, a escola realista, você citou a, a escola tradicionalista prática, e essa escola que se diz crítica, né? E aí você tem todo um charme, né, para esses autores, então eles são críticos, eles são mais inteligentes, né? E aí eles apresentam uma crítica ao direito internacional tradicional e que esse direito está se fragmentando, e aí, enfim, a crítica leva à não realização do direito ou a entendê-lo como um espaço anárquico de produção de vontades dos estados, utilizando, inclusive, conceitos de Keohane, utilizando conceitos lá da teoria das relações internacionais que não se aplicam. Me incomoda muito quando juristas citam de uma forma descontextualizada, obviamente, o NAI, soft power. Soft power é uma hipocrisia no campo da teoria das relações internacionais. Soft power é um mecanismo de dominação pelo discurso. Então, o que nós temos é justamente essa perspectiva de construção equivocada de teoria crítica, que não é crítica coisa nenhuma, que na realidade resgata as teorias realistas do ponto de vista da teoria das relações internacionais, e não do direito, mas das teorias realistas de autores norte-americanos. Né? E uma prática dos Estados Unidos é muito claro, né? Mas você pode pegar a escola, as apreciações moralistas, né, da escola norte-americana também, que de alguma forma tem servido como uma resistência a essa perspectiva, de entender o direito internacional de forma pragmática. Hoje, nós conseguimos enxergar na sociedade internacional uma escola tradicionalista, pautada numa perspectiva estatocêntrica do direito internacional, isso está muito claro. Respeito muito claramente o pensamento desses autores. Se você me perguntava, professor, é possível? O problema não é você ser realista, ou mesmo você se assumir dentro de uma teoria crítica, ou você ser um pragmático, ou você ser um justnaturalista. O problema é você não saber o que você é. O problema é você incorporar esses discursos como algo, né? E aí você citar um soberanista e um realista e um fragmentista, todos no mesmo espaço ali, como se eles justificassem uma determinada descrição do direito internacional, né? Eu não vejo problema nenhum que se interprete assim. Acho que no seio daquilo que se debate hoje, especificamente no campo da importância e da influência dos direitos humanos, eu acho que nós precisamos entender que existe uma humanização do direito que atinge as bases interpretativas do direito que estão chegando até o direito internacional. E isso não tem nada a ver com a escola positivista histórica e tampouco com o justnaturalismo que emerge a partir de uma reta ratio. Eu acho que o que nós temos é um mecanismo diferente de se interpretar o direito a partir justamente de um resgate humanista que atinge a centralidade interpretativa no campo do direito internacional. Tenho profundo não concordo absolutamente com essas ideias de fragmentação do direito internacional, porque elas embora partem de uma descrição de uma realidade existente, de uma realidade plural, de blocos econômicos, de diversos temas que emergem no campo do direito internacional, mas elas utilizam uma realidade indiscutível, que foi retratada pela Comissão de Direito Internacional, mas elas levam a uma interpretação diferente justamente sobre a ausência de lógica do direito internacional. Não. No momento, por exemplo, em que duas cortes distintas discutem o mesmo tema, isso não é um sinal de fragmentação. Isso é um sinal de coesão jurídica normativa
e de oscilação do sistema que deve ser enfrentado pelos próprios mecanismos que nós dispomos. O que nós não podemos deixar é de pensar o direito internacional como um sistema que deve ser interpretado de forma lógica, dentro de certos pressupostos que vão levar à realização do seu valor maior, que é a realização de justiça, do ideal de justiça. Ou com base, aí utilizando Radbruch, eu sei que você não gosta, Henrique, mas utilizando Radbruch, no sentido de realização de um plano de equidade que possa pacificar as relações sociais, não é? Ou nós podemos encontrar em Kelsen mesmo esses mecanismos, né, existentes na norma hipotética fundamental que justificariam, então, a base da existência da própria concepção do direito internacional, que leva justamente à realização dessa articulação interpretativa. Agora, é importante que a gente sempre tenha presente que tudo o que for construído em termos de linha argumentativa, ele vai residir justamente em uma apreciação fenomenológica do direito internacional. Eu posso compreender claramente o direito internacional pautado em uma relação entre os Estados e com base nos Estados, existente onde a norma só vai encontrar autoridade normativa justamente no poder soberano dos Estados. Essa é uma apreciação fenomenológica que eu tenho da realidade que eu encontro. O que eu não posso deixar é que a minha construção teórica em matéria de direito internacional esteja desconectada da minha apreciação fenomenológica. Então, o que eu tenho percebido muito e que eu chamo a atenção de alunos e de professores, né? Alguns alunos têm uma apreciação fenomenológica da importância dos direitos humanos, mas constroem a sua linha argumentativa pautada na soberania dos Estados. É difícil, é complicado, né? Por quê? Porque vai existir um determinado momento que vai ter um choque de concepção que o aluno não vai conseguir, que o aluno, o pesquisador, não vai conseguir ultrapassar. Então, eu vejo como importante, o professor Paulo Emílio está participando desse debate, o professor Paulo Emílio é um dos professores que mais eu respeito no campo do pensamento teórico, no campo do direito internacional, no campo do entendimento filosófico e histórico do direito internacional, mas o que eu quero dizer é que essa preocupação é justamente uma preocupação que nós temos, e a academia brasileira, ela precisa perceber a sua responsabilidade na produção de linhas de pensamento a partir justamente de apreciações epistemológicas que surgem no campo do direito internacional, que o vinculam ao próprio sentido do direito. Então, nós precisamos desenvolver esse tipo de pensamento, esse tipo de mecanismo implementado no campo do direito. Por isso que eu patrocino e incentivo o seu estudo em matéria de análise sistêmica no campo do direito internacional, teórica, filosófica no campo do direito internacional, e de episteme, de epistemologia, porque é fundamental para a construção desse entendimento. Por exemplo, eu não posso justificar, eu não posso citar a humanidade como sujeito de direito internacional e jogar isso simplesmente para a plateia, como um discurso bonito. Eu tenho que justificar isso de uma forma lógica. Eu não posso dizer, por exemplo, que o ser humano é um sujeito de direito internacional sem justificar isso com base em alguma coisa. Eu não posso querer invocar uma característica de universalização de uma determinada norma e achar que isso pode ser absorvido de forma simples e natural pelo direito internacional. Eu tenho que justificar. E essa justificativa ela só vai se dar a partir de um pensamento jurídico normativo. Só gostaria de chamar a atenção, e aqui eu já passei do meu tempo, eu peço desculpas ao próximo seminário, ao próximo palestrante da minha sala, mas eu gostaria apenas de dizer que nós precisamos tomar uma postura também de cuidado
com aquilo que a gente vem chamando de direito internacional e que muitas vezes remete a um pensamento, a achar, por exemplo, que o direito transnacional cabe perfeitamente dentro do pensamento tradicional do direito internacional. É engraçado isso. Eu não posso compreender, por exemplo, uma lógica jurídica normativa de afirmação da soft law ou do direito ambiental, por exemplo, dentro da lógica tradicional do direito. E eu, sinceramente, não compreendo os direitos humanos dentro da lógica tradicional do pensamento do direito internacional de soberania referencial absoluta do Estado para a produção de normas. Não consigo compreender. Não consigo trabalhar com essa ideia. Então, quando eu falo da existência de certos espaços jurídicos normativos que se desenvolveram dentro da teoria do direito internacional e aquilo que nós chamamos de direito internacional, ele precisa ser pensado dentro de uma certa lógica. Integração regional, normas regionais, regras de direitos humanos, de direito do mar, com característica de vocação universal. Direito transnacional, ou seja, direitos derivados de institutos, de foros, de instituições internacionais, que são regras que têm o mesmo conceito em diferentes estados ao mesmo tempo. Regras de cooperação jurídica internacional, falava isso na minha disciplina de cooperação jurídica internacional na pós-graduação da universidade essa semana. Cria novos mecanismos de diálogo entre foros internacionais do Brasil e cria uma identidade de um direito que ultrapassa as fronteiras geográficas de concepção sobre a jurisdição. Eu não posso compreender que eu vá utilizar os mesmos mecanismos e os mesmos pressupostos tradicionais do pensamento do direito internacional para interpretar essas regras. Nós precisamos reconstruir esse processo de transformação no campo do direito internacional. A minha proposta final, a minha ideia de direito internacional está muito vinculada à ideia de enxergar atualmente o direito internacional como um ramo do direito, na estrutura existente dos pressupostos do direito e que dialoga intensamente com todos os ramos do direito. Não existe um espaço produtivo do direito internacional diferente e desconectado dos mesmos pressupostos que justificam o sistema jurídico normativo interno dos Estados. O direito internacional dialoga com o direito do consumidor, com o direito do meio ambiente, com o direito civil, com o direito constitucional, e segue a mesma lógica de aplicação jurídica normativa. Quando eu falo de uma concepção axiológica sistêmica, eu quero justificar que o fundamento do direito internacional reside em um axioma que vai alimentar toda a compreensão e a interpretação desses diferentes ramos do direito internacional, da expansão do direito internacional, com as suas ramificações próprias, com direito penal internacional, direito internacional do meio ambiente, direito da integração, mas ao mesmo tempo que vão alimentar o seu diálogo com os ramos estabelecidos pelo direito nacional. Isso é compreender sistemicamente o direito internacional dentro de um mesmo quadro normativo. E a justificativa se encontra na mesma justificativa que dá o pressuposto para a existência do direito, isso dito em 5 minutos, de forma bastante corrida, mas eu fico à disposição dos colegas. Eu acho que a gente pode futuramente criar um debate com diferentes escolas, como a UERJ, no Rio de Janeiro, e outras escolas que se predisponham a discutir as bases do direito internacional contemporâneo e talvez uma identidade, né, seja a partir do Lafayette, seja a partir de Saviana, né, mesmo de Rui Barbosa, das atividades. Eu tive uma oportunidade que nós discutimos isso numa banca com o professor Paulo Emílio, de tentativa de identificação de uma, ou do Branda Ciorli mais tarde, né, de tentativa de uma identificação de uma escola brasileira ou de uma escola que se posicione como uma escola brasileira a partir de certos pressupostos, né, e isso, obviamente, caberia várias análises e abordagens em relação a isso. Mas se nós nunca tivemos, se nós sempre reproduzimos, como alguns autores de manuais hoje reproduzem
fazem uma espécie de compilação de várias obras. O Celso de Albuquerque Melo dizia isso, né? Eu não sou um doutrinador, eu sou um compilador, né? Celso de Albuquerque Melo disse isso numa das suas introduções, né? Dos seus manuais. Mas justamente isso, será que nós somos o tempo todo, sempre fomos, reprodutores de obras europeias e concatenamos isso e colocamos isso como um direito internacional brasileiro, se nós nunca tivemos uma escola? Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos adotar uma postura mais crítica no sentido de utilização dessas regras como normas jurídicas e de uma postura de análise mais teórica sobre aquilo um comprometimento mais teórico sobre aquilo que nós estamos escrevendo. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos vocês que participaram dessa espécie de live, palestra, só tínhamos 30 minutos e eu passei 10 minutos aqui, eu peço desculpas ao próximo palestrante. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor Wagner. Eu acho que a gente poderia, eu já conversei com o pessoal da organização aqui, a gente poderia pegar uma ou duas perguntas dos ouvintes, que a gente teve muita... Dá sim. Uma ou duas perguntas, acho que não tem nenhum problema, não. Primeiramente, o Douglas Reichert. A teoria construtivista das relações internacionais, especialmente na proposição de Venn, estaria então, Douglas, obrigado pela pergunta, né? Eu, na realidade, acho que essas teorias de relações internacionais, elas utilizam um diálogo intenso, tanto com economia, com ciência política, e a construtivista, especificamente, ela vai se utilizar de um elemento de juridicidade para colocar no centro das preocupações das relações internacionais mecanismos jurídicos para estabelecimento dessas relações, mas o pressuposto é sempre o poder. E aí, Douglas, o que me incomoda na natureza epistemológica é justamente essa diferenciação de escolas idealistas, realistas e as modalidades que surgem a partir da teoria realistas, diferentes modalidades que surgem a partir da teoria realista, e essa tentativa de construção de um meio termo existente entre essas teorias realistas e aquilo que se chama de idealismo, que na prática não existe, e para mim, a teoria das relações internacionais, ao adotar aquela postura de atribuir aos 14 pontos de Woodrow Wilson a concepção idealista, um tanto quanto démodé, porque, na realidade, a construção do direito internacional se sobrepõe a isso, e aquilo que se apostava de que a teoria que as propostas idealistas sobre as relações internacionais, elas não teriam qualquer tipo de efeito, numa construção de uma escola da teoria das relações internacionais bastante preconceituosa em relação a qualquer tipo de utilização de aparato normativo para apreciação das relações políticas, me incomoda muito isso. O que eu acho que na base dessa interpretação, Douglas, o que nós podemos encontrar é uma diferença entre poder no campo do direito e o poder no campo da teoria das relações internacionais. Aí sim, é onde isso acabaria distanciando absolutamente o direito internacional e uma análise dos jus internacionalistas na atualidade com a escola construtivista das relações internacionais e outras escolas também que se propõem a analisar a existência de um processo de governança global pela influência de grupos transnacionais e tudo mais, e uma tentativa de construção de governança global a partir desses atores. Sem dúvida nenhuma, esses atores existem, e o fenômeno que a teoria construtivista e outras escolas utilizam para descrever essa realidade, elas são perfeitas, sedutoras. Né? É uma realidade de transformação, realidade em rede, uma realidade transnacional, de grupos que levam a um processo de emersão, de uma governança global. Perfeito, eu adoro esse discurso e concordo com ele. Mas, no final,
a episteme, que justifica a interpretação da norma e a interpretação da teoria das relações internacionais, aberta a fenômenos econômicos, políticos, históricos, sociológicos, a grande diferença, e isso reduz muito o nosso trabalho enquanto jurista, de certa forma minimiza, mas também nos traz uma carga muito grande de construção do pensamento, é justamente que o nosso pressuposto é a crença no exercício do direito para tutelar o poder. A busca essencial da existência da norma dentro da sua dimensão antropológica que nós podemos encontrar e que nós vamos resgatar na sua dimensão antropológica de ubi societas e ius, é justamente na crença de que a não existência de regras para regular as relações levam ao exercício desenfreado de poder. Então, por que eu crio regras? Para tutelar o poder. Para fazer com que o mais forte não me obrigue ou não suprima as minhas liberdades. Quando o direito internacional adota essa postura de primado da justiça, do primado do direito, isso está na Carta das Nações Unidas, né? Isso supera, inclusive, os 14 pontos do Woodrow Wilson, né? Quando os estados fixam esse e também se comprometem a proteger os direitos humanos, sou eu que estou dizendo, está na Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal, está num monte de documento produzido por estados, povos, ONGs, organizações não governamentais, aí isso muda a essencialidade desses objetivos, mas no fundo, o que o direito internacional continua perseguindo, o que o direito continua perseguindo, é justamente tutelar o exercício de poder. No campo da teoria das relações internacionais, mesmo na construtivista, Douglas, você vai encontrar a base da utilização da norma ainda como um exercício, como um mecanismo de exercício de poder. Mesmo nos processos em que são discutidos os casos de governança e de utilização do direito e dos regimes, né? O que nós temos ali é o desenvolvimento de um regime dentro de certas lógicas, dentro de certos pressupostos, colocados justamente com base justamente no exercício de certos grupos que têm, então, o interesse de pautar determinados temas no plano internacional, e por isso os regimes eles acabam se desenvolvendo num processo de governança e de exercício de governança. Isso acaba no campo do direito, nós vamos encontrar também alguns teóricos marxistas e algumas apreciações fenomenológicas que o Henrique, inclusive, mencionou no campo da interpretação do direito, que acabam se utilizando de mecanismos políticos, mas que me incomodam profundamente. Porque no momento em que eu perco a crença em que o direito possa ser um instrumento de transformação da sociedade e que passa a ser exercido em nome de um grupo dominante para implementar um determinado tipo de poder, eu deixei de falar de direito. Eu estou falando de outra coisa. Então, a minha resposta, modesta resposta para o Douglas foi essa. E, Douglas, eu gosto realmente, e quando nós fizemos aqui a crítica ao Koskiniemi, ele absorve algumas dessas leituras que são bastante convincentes, porque elas são realmente descritivas de uma realidade que nós vivemos hoje. Eu não estou negando a existência de grupos de caráter transnacional, e eu não nego, inclusive, a possibilidade da existência do risco que nós estamos correndo de estarmos sendo dominados pela norma. Mas esse é justamente um processo que compõe a própria interpretação no campo do direito, a nossa luta pelo processo de reconhecimento do direito. Me lembro aqui uma conferência que teve no Itamaraty, que eu fui falar sobre a proposta brasileira para as Nações Unidas, né? E daí tinha lá um foro com vários diplomatas e tudo mais. E eu
propus o fim, que o Brasil deveria defender o fim do direito de veto, né? Isso para os diplomatas foi o fim da picada, porque um diplomata pediu a palavra depois de mim e falou, numa linguagem diplomática, obviamente, olha, os 5 membros do Conselho de Segurança possuem direito de veto. Então, se nós propusermos o fim do direito de veto, eles vão vetar. Ou seja, ele disse, esse professor aí é burro, ele não leu os mesmos manuais, ele não leu o manual do Hildebrand Dacioli, que eu estudei, né? Obviamente, o manual de 3 volumes do Hildebrand Dacioli, o manual completo, original do Hildebrand Dacioli. Do tratado, né? Aquele sim. Então, na realidade, o que eu não leu o livro do Rezec, né? O professor Rezec foi professor lá na... Mas o que eu disse depois na minha tréplica, eu falei, olha, aos diplomatas cabe justamente o processo de conduzir os processos de negociação e ao jurista cabe o dever de defender os pressupostos dentro daquilo que se espera de um sistema jurídico. Eu não estou me preocupando muito se isso vai ser rechaçado pelos estados, mas a minha proposta precisa marcar o meu posicionamento ideológico da tradição do Rio Branco, que sempre defendeu uma tradição do direito internacional. Então, dentro desse quadro, se Rui Barbosa compreendesse que os estados europeus jamais fossem reconhecer o princípio da igualdade, talvez hoje nós tivéssemos ainda estados centrais das relações internacionais, classificados como centrais nas relações internacionais, e nós teríamos os estados tornados independentes, os estados americanos, num outro critério. Não, nós temos uma sociedade inclusiva graças à atividade de juristas. Por quê? Porque esse era o papel, naquele momento, da delegação americana e de Rui Barbosa dentro daquele contexto que se formava nas conferências da Paz de Haia. Então, eu afirmei aquilo de forma que eu pudesse justificar a minha atividade naquela conferência. Pior, né? Estão achando até hoje que eu não estudei direito internacional, né? Então, professor Wagner, muito obrigado pela aula, né? De fato, eu não teria mais uma pergunta, agora já acabou o tempo mesmo, né? Eu acho que agora já acabou o tempo, mas a outra pergunta que a gente tinha, professor Wagner, era uma pergunta sobre a escola crítica e o marxismo, os novos marxistas, no caso, e o senhor acabou tocando nisso. Foi a pergunta da Isabelle Franz. Professor, o senhor poderia explicar mais sua análise quanto à teoria crítica, referente à escola de Frankfurt? Mas não seria exatamente a utilização desses pressupostos. Essa concepção da escola crítica é um movimento que surge no campo do direito internacional que se autodenomina assim. Ela não está necessariamente vinculada ou concatenada à escola de Frankfurt, que é a escola da teoria das relações internacionais, que orienta o redimensionamento a partir justamente de uma realidade material que induz um processo de transformação no campo das relações internacionais. Essa escola crítica é a escola que utiliza de mecanismos aí perdidos, que a gente tenta encontrar uma dimensão epistemológica para isso, e esses autores utilizam, inclusive, não se utilizam de bases, necessariamente de bases marxistas no campo do direito internacional, mas eles têm proposto uma rediscussão do direito internacional a partir de elementos políticos, a partir da concepção de elementos políticos e da absorção de elementos políticos, né? Sim. E obrigado pela pergunta também. Pergunta bastante bem interessante, né? Dialoga bem com a visão marxista que acho que o Koskeniemi tem, de certo modo. Acho que, de modo geral, é isso. Professor Wagner, muito obrigado pela aula. Eu acho que nós todos aqui temos a sorte de ter essa oportunidade de aprender com o senhor cada vez mais. Uma aula que começa com metodologia do direito, né, para que serve a academia, e acaba entrando nas relações internacionais, na história do direito internacional, na história da diplomacia, inclusive. Então, professor Wagner, muito obrigado por essa oportunidade, né, por essa conferência. E agora eu convido a todos, né, encerrando essa mesa, eu convido a todos para permanecer aqui para a palestra do professor Paulo Emílio Valtier,
que será realizada imediatamente, né, logo após o encerramento dessa, né, que o professor vai discutir o que houve com o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Então, professor Wagner, obrigado de novo. Eu que agradeço, vou continuar na sala, vou assistir a palestra do professor Paulo Emílio. Vamos ficar aqui embaixo nos É bastidores. isso aí. Enquanto a gente estava palestrando, o professor Paulo Emílio estava conversando aqui no private chat, estava elogiando a palestra do senhor. Agora a gente vai inverter os papéis. Ele é suspeito.